Razão contra a sandice. Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava à casa, e convidava a sandice a sair, clamando, e com o melhor jus, as palavras de Tartufo. La mansion est à moi, c'est à vous de sortir. Mas o ancestro antigo da sandice criara amor às casas alheias, de modo que apenas senhora de uma dificilmente lhe farão despejar. É cestro. Não se tira daí. Há muito que lhe calejou a vergonha. Agora, se advertimos no imenso número de casas que ocupa, umas de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque a adventícia não queria entregar a casa, e a dona não cedia da intenção de tomar o que era seu. Afinal, já a sandice se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, replicou a razão. Estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar, daí a de visitas e ao resto. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais. Estou na pista de um mistério. Que mistério? De dois, emendou a sandice. O da vida e o da morte. Peço-lhe só uns 10 minutos. A razão pôs-se a rir. Hás de ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E dizendo isto, travou-lhe dos pulsos e arrastou-a para fora. Depois entrou e fechou-se. A sandice ainda gemeu algumas súplicas, ainda grunhiu algumas zangas, mas desenganou-se depressa. Deitou a língua de fora em ar de surriada e foi andando. Foi andando. Provavelmente andará até a consumação dos séculos. Transição. E vejam agora com que destreza, com que fina arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. De modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo. Que isto de método, sendo como é uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata, nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. E como a eloquência, que é uma genuína e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e coxa. Vamos ao dia 20 de outubro.